de mais, agradecer aos três por terem aceito o convite do Meios e Publicidade. E, se calhar, então, íamos começar por tentar responder já à questão que dá tema ao painel. E eu ia começar, se calhar, ali pela Ana, para perguntar, então, como é que os dados podem, de facto, ser colocados ao serviço das marcas? Não está a funcionar. Já está. Pronto, hoje em dia as marcas têm cada vez mais informação, dados, estudos disponíveis e o desafio, de facto, é tentar juntar essas peças e que não é fácil, não é? Porque cada vez são tantos os números, tantos os dados que o desafio, de facto, é saber gerir essa quantidade elevada de números e juntar todas as peças. Mas eu acho que, de facto, para haver uma campanha de sucesso, há dois elementos fundamentais. Não é só usar os dados de forma eficaz, mas temos que ter sempre uma ideia inspiradora. Portanto, a criatividade, no fundo, tem que ser alimentada corretamente com os dados corretos. E também, um bocadinho pegando no que a Sofia disse no debate anterior, nós, agências de meios, também não nos devemos limitar só com as recomendações daquilo que os dados nos dão e os caminhos para atingir o consumidor. Devemos também continuar a propor ideias novas, a testar meios, suportes, campanhas. Portanto, acho que nós devíamos ter esse papel, portanto, não limitar só àquilo que existe disponível, mas continuar também a fazer testes de novas ideias e mais. Mas acha que as agências estão de alguma forma um pouco limitadas e não estão a explorar tudo aquilo que podem explorar? Limitadas não acho. O que eu acho é que se calhar é muito mais confortável para um anunciante a provar aquilo que os números dão, não é? E as audiências e tudo mais, e do que sair fora disso, não é? E de facto é muito mais confortável não arriscar, mas acho que nós temos de ter esse papel e obviamente com equilíbrio de segurança e risco, de alguma maneira controlado, mas temos de ter esse papel. E um bocadinho também o exemplo da Maria, não é? Antigamente nós fazíamos um ranking de imprensa e em muitos alvos, targets sociodemográficos, a revista Maria era sempre a revista com mais audiência. Portanto, isso também não significava que era uma revista que estava sempre nos nossos planos e que fazíamos lá a campanha, não. Portanto, temos que saber gerir um bocadinho os dados, aquilo que nos dão os números, com um bocadinho a nossa percepção do conteúdo, o próprio formato da revista, tudo. Temos de ter aqui esta gestão controlada, digamos assim. Maria João, a Ana falou aqui na questão de arriscar. Já ouvimos há pouco o Ivo falar também na dificuldade que nos últimos tempos os clientes têm tido em arriscar e também do lado das próprias agências. A existência agora de tantos dados facilita, como a Ana dizia, se calhar encontrar o caminho por onde se deve seguir, ou pelo contrário são os próprios clientes que hoje não dão um passo sem exigirem dados que comprovem que esse passo vai ser o correto? Vamos lá ver. Eu penso que os dados facilitam, naturalmente. Antigamente, e reportando há muitos anos, era tudo muito mais gut feeling e não haviam dados. Não é porque agora nós temos dados que nos vamos queixar exatamente do oposto. Temos é que ter sempre a consciência, um bocadinho pegando nas palavras da Ana, que os dados, os estudos são a luz que iluminam o caminho, mas depois nós temos que tomar decisões em função dos consumidores, em função das marcas e em função de uma série de coisas. Eu acho que o risco não tem a ver com mais dados ou menos dados. A capacidade de arriscar em tempos de crise é complicado, porque do lado dos anunciantes as vendas têm que sair, mais preocupados naturalmente tanto anunciantes como meios, como agências, mais preocupados com os números do que propriamente em fazer coisas novas. E não é porque, vamos lá ver, preocupado talvez não seja a palavra certa,
é mais orientados para o resultado final, porque o resultado tem que acontecer numa altura de crise. No entanto, penso também que é uma conclusão muito generalista achar-se que é tudo assim, que não é. Penso mesmo que em termos de agências de meios e anunciantes, se tem desenvolvido muita tecnologia para analisar os dados, se tem investido muito em talento para que esses dados produzam resultados e que os dados têm tido um bom propósito e têm gerado melhor conhecimento do consumidor, que era uma coisa que era essencial e temos conseguido fazê-lo. Portanto, no cômputo geral, eu acho que é positivo, acho que vai continuar a acontecer, porque a velocidade alucinante a que se geram mais dados, que as mudanças acontecem, fazem com que nós tenhamos sempre que também estar um passo à frente, porque hoje o que é uma verdade amanhã já não é, e portanto também deixar de acompanhar essa evolução não pode ser. Mas da experiência que tem com os clientes, sente que há cada vez mais essa exigência de haver dados que comprovam e acaba por ser um argumento a mais para não arriscarem, um bocadinho como as pessoas que vão ao médico e já pesquisaram no Google qual é que é a receita e já vão com a ideia pré-feita? Eu não diria que é uma ideia pré-feita. Naturalmente, muita da informação que nós também temos acesso e que disponibilizamos, os clientes também têm, eu acho que criou uma discussão mais feliz. Ambos estamos no poder de dados e até conjuntamente chegamos a decisões melhores do que só uma receita médica. E, portanto, conseguimos conversar a dois de uma maneira, eu acho que mais interessante. Nuno, já se falou aqui hoje na questão do talento, de ser preciso encontrar talento para todas estas novas tecnologias e tudo aquilo que tem vindo a surgir. E aqui na questão dos dados, há muita questão que tem-se recolhido cada vez mais dados, mas depois será que estão a ser interpretados e a ser usados realmente ao serviço das marcas? Temos profissionais capazes de realmente tirar partido da capacidade dos dados e daquilo que eles podem permitir às marcas? Eu vou responder à pergunta, mas antes vou falar talvez de outro tema. Eu acho que nós não vemos bem a leitura que fazemos da questão do Big Data. Está muito para lá e extravasa muito a realidade da comunicação. Não é? Portanto, o Big Data não é um problema que nós herdamos. Portanto, não desapareceu a nós. Agora temos um Big Data para gerir e temos de alguma forma saber trabalhar isto e isso. E mesmo que a gente não saiba trabalhar isto como deve ser, temos que parecer aos olhos dos nossos clientes que o estamos a fazer de uma forma consistente e coerente. O cliente já tinha este problema do data. Portanto, o que é que acontece hoje? Porque esta definição do Big Data também é demasiado abrangente. Não é? Portanto, quase que devia-se especificar qual Big Data estamos a falar, porque ele é tão big, não é? Tínhamos que partir isto tudo aos bocadinhos e tínhamos que falar de cada um de cada vez e não tentar pôr tudo no mesmo saco, porque é muita coisa junta. Do lado do cliente, esta preocupação com o Big Data, em algumas empresas isto era mais, não é aquelas norte-americanas, as Walmarts da vida, ou no caso inglês a Tesco, são mais atentas à questão do data, porque os negócios e o tipo de setor de indústria alimenta-se muito por esse conhecimento. Portanto, por defeito, as empresas de telecomunicações ou as empresas financeiras, da banca, por defeito têm muito mais necessidade de entender a data e o que é que isto produz do ponto de vista, não é de informação, mas do conhecimento, para poderem gerir os seus negócios e poderem usar isto como ferramentas de análise preditiva, o que é que vai acontecer no futuro com base no histórico, em passado ou presente, para que a gente possa preparar as nossas linhas de produção, os nossos canais de distribuição e poder antecipar todo esse movimento. Portanto, alguns setores de atividades anteciparam-se e precisam disto todos os dias, portanto, e conseguiram adaptar os seus negócios e encontrar talento e recursos para responder a esta necessidade, mas a esmagadora maioria vive esta preocupação todos os dias, porque nós temos do lado da área financeira, há um determinado tipo de dados, do lado do consumidor há outro tipo de dados, o marketing tem outro, o canal de venda tem outro, o trade tem outro. Na verdade, as próprias organizações, estou a falar dos setores de atividade, todas as empresas, extremando, não têm um recurso interno ou um departamento, ou uma pessoa, que faça eu tinha que quase ser um Chief Integration Data, que pudesse gerir toda a informação e que pudesse encontrar pontos comuns
entre os dados dos financeiros, o que está no CRM, o que está no trade, o que está no marketing, perceber aqui, e que na verdade quando estamos a falar de Big Data, até esta característica é Big, não é? Portanto, percebe-se que é muita. Onde é que está o padrão, onde é que está o que os une de um ponto ao outro, e eu posso extrair daqui algum tipo de informação que possa ser válida e isto possa, de alguma maneira, criar valor ou ser valorizado do ponto de vista do negócio. Quando chegamos ao lado das agências, bem, todas as agências em Portugal, quero acreditar, pelas mídias de publicidade e de comunicação também o farão seguramente, mas as mídias mais, porque estão mais habituados a trabalhar este tipo de informação, já gerem o seu data. Portanto, tudo o que vem dados de mercado, tudo que vem dados de campanha. O digital nisto foi interessante porque trouxe mais data do que aquela que a gente precisava. Até trouxe data que não serve para nada. Portanto, tanto é a data que pôs, que até inventou coisas que não servem para nada. Portanto, e até criou-se a ideia, agora temos tanta informação, vamos passar a saber o que não sabíamos, isto vai ser fantástico. E a questão é mesmo essa, será que já há essa capacidade de separar o trigo do joio? Todas as agências sabem trabalhar o data. E eventualmente estão a trabalhar apenas uma parte da informação que acrescenta muito pouco em relação àquilo que já tinha. Exemplo, nós pegamos de tudo o que tem a ver com dados de consumidor, dados pós-avaliação, pós-avaliações de campanha, cruzamos isto com indicadores que temos, eu pessoalmente com testes, não é? Portanto, eu acho que o CTR está tão mal como está o GRP, deviam os dois ser mortos, que não fazem sentido nenhum, não medem coisa nenhuma. E continua-se a agarrar a indicadores que não têm valor, é verdade, não tem valor nenhuma. Devia-se pensar isto mais à frente. Qual é o valor, qual é o indicador que faz mais sentido à comunicação? É aquele que nós adoraríamos saber isto, não é? E os clientes adorariam que a gente pudesse responder isto de uma forma clara. Qual é o indicador que nós temos, ou até pode ser um fine-tuning de vários, onde é que nós temos que mexer para que isto no final do dia resulte em mais venda? Não é só o awareness, não é só a cobertura, porque esse indicador a gente mira com alguma facilidade. Mas quem é que está mais agarrado a esses indicadores? É o lado do cliente ou das agências? Não, eu acho que neste campeonato estamos todos ao papel. Não é? Portanto, acho que estamos todos a testar caminhos, estamos todos a aprender ao mesmo tempo que temos que entregar. Não partimos do zero, já tínhamos esta informação, portanto, apenas passámos a compilá-la e a consagrá-la de uma maneira mais inteligente, que queremos nós acreditar que é mais inteligente, mas ainda há aqui um território que estamos completamente ao papel. Portanto, o que é que nós também percebemos? Há determinado tipo de recursos por este caminho que tem que ser feito, que nós temos que ter dentro das agências hoje, que hoje não temos. Eu falo das agências de mídia, não é? As de comunicação, as de publicidade, as de design, terão outro tipo de necessidades, não tão próximo deste data, mas também terão essa preocupação, se as serviços não tivessem. Mas do lado da mídia isto é mais crítico. Porquê? Por facto de termos mais histórico de informação, já temos muito dado, é quase exigido que nós, sendo consumidor, temos trackings de campanha. Vou pensar nos pós-avaliações, que é aqueles que assim já dá de barato, não é? Não contestando os modelos, vamos assumir que é os GRPs, não é? Ou os CTRs, ou outra coisa qualquer. Portanto, o que é que fazia sentido? Que nós, no final do dia, pudéssemos reportar de uma forma certa, isto produziu mais resultado, porque nós construímos em cima destas variáveis e nós sabemos que isto é o que constrói mais. A nossa mentalidade como agências é partir para cada campanha, para cada anunciante, como se fosse a primeira campanha que vamos fazer na vida. Não é? Portanto, achamos que temos um histórico, sabemos que há lá uma coisa atrás, sabemos que o final é aquele e reportamos com base no resultado. Mas nunca o fazemos, eu pelo menos não o faço, e é um desafio que eu lanço da minha organização, porque é que a gente não usa todo o conhecimento que temos, não de uma campanha, mas das 1500 que já fizemos nos últimos 10 anos, e não pegamos neste know-how, que até o temos da informação, não o compilamos e começamos a tirar conclusões com modelos de previsão. O nosso histórico diz-nos que campanhas com este tipo de comportamentos, com este tipo de atitudes, resultam neste tipo de outputs. Vamos, com base neste histórico e neste conhecimento, perceber se isto continua a ser válido e vamos tentar alinhar por isso. Na verdade, não o fazemos. Porquê? Porque não aprendemos a fazê-lo desta maneira. A forma como trabalhamos dados não é muito diferente daquela que trabalhávamos no passado. Alguns de nós somos um bocadinho mais atrevidos, temos as componentes digitais ou mais ativas, ou a nossa área de research um bocadinho mais curiosa, e passámos a ter aquilo que a gente chama um data scientist, que tem um grande nome, mas tem sempre um ordenado baixíssimo, portanto é uma coisa engraçada, não é? Há a sensação que um data scientist é um indivíduo que ganha para 5 mil euros, não ganha para 500, portanto não é um cientista de dados, portanto é um aprendiz de feiticeiro, mas é alguém que nós achamos que, está pela questão financeira, né? Em momentos de crise não há espaço para investir em grandes recursos e em grandes talentos, mas achamos que são os primeiros passos que temos que dar e que de alguma forma também nos vão libertando trilhos para correr à frente e que nos permitem perceber como é que o nosso negócio deve alterar-se para servir melhor os clientes. E o desafio do Big Data também nos põe isto, falando da questão do digital, é
o próprio modelo das agências também precisa se mudar e se alterar e deixar de ser um bocadinho esta commodity. Eu sou muito crítico em relação às agências de comunicação, às agências de mídia, porque acho que o mercado precisa de ser um bocadinho mais dinâmico e precisa de acrescentar mais valor. E acho que o que se faz hoje é muito parecido com o que se fazia antes. E o que se fazia antes acho que não serve. Enquanto as agências de mídia forem apenas agências de trading, isto é curto. Portanto, e o próprio cliente também já não nos dá importância. Acha que nós, agências, se fazemos duas coisas porreiras, que é o planeamento, que é uma grande estucha, desculpem-me o termo, ninguém tem paciência para fazer o planeamento, é uma trabalhar, é uma chatice, e eles não querem fazê-lo, vou dar isto à agência de mídia. A agência de mídia tem o conhecimento do consumidor que eu não tenho, porreiro, portanto, dá uma forma, o planeamento que faz responde aos touch points e à relevância daquilo que se entende que o consumidor dá importância. Quando eu passo isto a uma agência de mídia, também parte de um pressuposto interessante, que é a agência, como trabalha muitos clientes, tem uma capacidade de negociação que eu sozinho não tenho. Isto é verdade para o cliente anunciante, mas não é verdade para o grande. Porque o grande, eu estou-me a lembrar dos maiores, não é a agência que faz o preço, é ele. Portanto, é ele que já tinha as condições de outra agência e que vai seguramente melhorá-las. Portanto, não foi a agência que lhes criou essa condição. Há aí muita contrapartida financeira que fica do lado do anunciante e isso dá uma forma melhor. Mas o serviço não pode ser só o trade e esta coisa, tem que ser um bocadinho mais. Portanto, o Big Data, nós achamos lá das agências, é um ponto importante. Porquê? Pois já fica naquele território como os programáticos. Ninguém percebe nada do que é que estamos a falar. Portanto, como ninguém percebe o que estamos a falar, falávamos no almoço, e, portanto, é muito bom quando se lidera na confusão, porque na confusão ganha-se imenso dinheiro. Portanto, e aqui é um bocadinho este do tri. Ninguém percebe muito bem deste tema, portanto, o anunciante, eu acho que o anunciante tem imenso valor, porque tem um dado importante que é o negócio e a gente não o entende. Nós, agências, não entendemos o negócio da mesma forma. O Big Data o que nos pode fazer é caminhar mais próximos. Portanto, se o cliente estiver disposto a partilhar dados, e esses dados, de alguma forma, poderem ser integrados com os nossos, há NDAs para isto, há uma data de coisas que nos protegem do ponto de vista legal, isto é possível fazer, e alguns comerciantes eu já o faço com alguns, infelizmente não estão tantos como gostaria, e não com o detalhe que eu gostaria, mas já faço com alguns. É mais fácil nós também partilharmos o risco e estamos mais... Eu olho para a comunicação um bocadinho como se olhava antigamente, quando se faziam campanhas, eu tenho aqui alguns colegas, que é quando se vendia fazer uma campanha de automóveis, eu apontava no final, mas vendemos mais. Portanto, isto deixou de se fazer da forma que se fazia, quer dizer, de facto, aquilo que a gente andava a fazer produtos resultados ou não produzir. Quando o cliente partilha estes dados connosco, nós se calhar podemos acrescentar outro valor ao negócio do cliente e podemos ser vistos não como uma agência que apenas planeia ou faz trade e que pode acrescentar mais serviço do que aquilo que fazia. Okay. A Ana e a Maria João estão aqui a representar duas agências de meios. Não sei se concordam com esta visão do Nuno, de que não estão a investir o suficiente para tirar realmente partido dos dados. Não sei. Quer começar, Ana? Posso começar? A mim o que me parece é o investimento tem que vir realmente de algum lado. E é preciso investir em talento, é preciso investir em tecnologia, é preciso investir em tempo da parte dos vários players para entregar informação. E isso faz com que, a certa altura, se olhe para o negócio e se veja onde é que estamos. Não é? Há coisas como modelos econométricos, departamentos de Business and Science, tudo isto custa dinheiro. Quando estamos conjeturalmente numa altura que é coincidente também um bocadinho com a explosão da Big Data de austeridade, onde não há investimento, há uma redução de investimento por parte do anunciante, porque é resultado da conjetura. Há negociações com as agências para se reduzir tudo, portanto estamos tudo a vir para um nível de redução. Eu acho que mesmo assim muito foi feito pelos anunciantes e pelas agências para investirem na tradução da Big Data em conhecimento. Se podíamos fazer mais, sim, podíamos fazer mais. Se devemos fazer mais, sim, devemos fazer mais, mas temos que investir. Não sei se quer acrescentar alguma coisa, Ana. Pois, eu por acaso sou da opinião que acho que os anunciantes veem as agências de meios como os seus parceiros, os seus consultores e que acreditam naquilo que dizem, porque também obviamente nos baseamos em estudos, em dados, em fontes credíveis. E de facto, quer dizer, estamos numa era
que hoje em dia já não vamos fazer campanhas massificadas, não é, para toda a gente, cada vez são mais personalizadas e precisamos de conhecer quem é esse consumidor. Pronto, e claro que essa comunicação mais personalizada, os vídeos que se criam no digital mais personalizados, é sempre muito mais fácil nesses meios que têm custos relativamente mais baixos, principalmente a nível de produção, não é? E eu acho que esse caminho, não é, obviamente não podemos chegar ao extremo, se não há duas pessoas iguais, então não devemos fazer 2 anúncios iguais, não é? Também calma, não podemos chegar aí. Mas de facto esta comunicação cada vez mais personalizada, para uns alvos personalizados, é importante, porque a não ser obviamente que sejam marcas de uma penetração tão elevada que faça sentido comunicar para a população portuguesa inteira, não é? Portanto, acho que é E isso. tendo em conta esse conhecimento que se consegue hoje ter do consumidor, partindo do princípio que os dados são realmente trabalhados, como diz o Nuno, Os dados são quê? Desculpe. que são realmente trabalhados e que são interpretados, se calhar subvertendo aqui um bocadinho o tema do painel seguinte, que questiona se mais criatividade é igual a mais eficácia, eu perguntava se mais dados é igual a mais eficácia das campanhas. Pois, eu há bocado referi isso, eu acho que uma campanha de sucesso tem que ter esses 2 elementos, não é? Os dados, utilizar os dados de forma eficaz e ter sempre uma ideia inspiradora. E posso dar como exemplo um outdoor de grande formato digital que foi feito pela British Airways. Cada vez que um avião passava por cima dele, o outdoor interagia com o avião. Portanto, eu acho que isto de facto são soluções que antigamente não era possível. Portanto, hoje em dia a informação é tanta e temos tanta também tecnologia, não é? Que a criatividade e os dados têm que estar de mãos dadas. E como é que se assegura isso? É um trabalho conjunto que muitas vezes não é fácil, não é? As agências criativas e as agências de meios todas na mesma sala, não é? É um trabalho que tem que se continuar a insistir e, de facto, os 2 elementos juntos acho que é o sucesso de qualquer marca. Okay. Maria João, há pouco falou precisamente nessa questão de que os dados devem alinhar o caminho para a criatividade. Não corremos com isso o risco de estar a determinar um bocadinho aquilo que podemos fazer e limitar um pouco a criatividade àquilo que é apontado pelos dados? Não. Vamos lá ver. Os dados apontam para gostos, apontam para caminhos, mas depois, na realidade, a criatividade pode aparecer no meio desses caminhos ou desses gostos de uma maneira diferente. Quer dizer, acho que a criatividade não deve ser limitada. Agora, tem que ter um contexto, não é? O contexto do consumidor, o contexto da própria marca, do capital da marca, não pode ser assim, porque é uma ideia brilhante, pode não servir para aquela marca. Há limites para tudo, não é? Mas eu não creio que isso seja um corte na criatividade. Diante daquele contexto, a criatividade tem que ser livre para entregar uma solução. Acho eu. Okay. Nuno, como é que vê esta questão? Acha que há o risco de se começar a ficar refém daquilo que os dados apontam no que diz respeito à criatividade? Há pouco tempo, numa conversa com o Ricardo Monteiro, do grupo Avas, ele falava no risco de haver um certo determinismo criativo motivado pelos dados. Acha que há esse risco? Há algum. Mas isso também estamos a ver, é como se víssemos a criatividade como uma coisa muito mais limitada do que ela na verdade é, não é? A criatividade nasce da capacidade de nós interpretarmos os dados que temos. Estou a pensar que qualquer criatividade até podia ser design gráfico ou industrial. Publicitário, então, terá seguramente muito mais espaço, muito mais liberdade criativa, do ponto de vista de oportunidade ou de desafio. Eu acho que quanto mais dados nós tivermos em cima da mesa, naturalmente, mais caminhos podemos ter a escolher. Mas a criatividade serve para cumprir e responder a objetivos de comunicação, de marketing ou de mídia, ou seja o que for. Portanto, não acho que seja limitativo ter mais dados. O que pode ser limitativo é quando os dados nos apontam para formatos que, de alguma forma, podem não servir uma ideia criativa. Mas a ideia criativa, como qualquer outra ideia, podia ser uma ideia de negócio inclusive, muitas vezes também tem
Eu estou-me a lembrar, eu fui criativo em tempos, embora fosse um péssimo criativo. À altura que estávamos apaixonados pelas ideias, não é? Portanto, esta ideia é tão boa que vamos lá arranjar um racional que justifique esta ideia, porque isto não vamos perder a oportunidade de fazer uma coisa destas que nos parece ser o melhor e adoraríamos executar uma peça com este tipo de originalidade ou com este tipo de características. E perdendo um bocadinho o rasto de se estamos a responder aos objetivos que eram esperados e ao briefing que nos passaram, e se não estaremos a seguir uma paixão pela ideia que desenvolvemos. Os dados puxam-nos, trazem-nos para esta realidade. Se no final a ideia for boa, provavelmente ela terá que responder obrigatoriamente aos objetivos que estavam pensados e à estratégia que estava definida. Portanto, a criatividade não parece, no final, que seja limitada, a não ser no tal formato. Vamos ter que fazer um formato muito específico, porque do lado de dados de consumidor e de estudo que fizemos, entendemos que o touchpoint mais relevante é este e quase que o anunciante nos obriga, temos que fazer um outdoor digital e tem que ser uma coisa que integre com uma aplicação, com uma app, não é? E forçosamente tem que ser este o formato. Se calhar a ideia é criativa, que até pode responder bem do ponto de vista de formato, ao limite pode não responder a objetivo nenhum de comunicação ou de negócio. E isto também pode ser balanceado pelo lado do anunciante. O anunciante, se tiver os objetivos muito claros e aquilo que pretende fazer como ativo de ação, porque no final do dia há sempre qualquer coisa que se espera, pode ser para construir a notoriedade da marca, ou para uma profissional, ou comunicação, benefício, quer dizer, há uma série de razões que justificam aquela campanha, ou mais que uma até. Se tiver a coragem ou humildade de dizer, o formato desejável do lado do lado do consumidor seria este, mas se não for, qualquer coisa que possa puxar por este formato e não obrigatoriamente isso. Portanto, se o dado não nos apontar para uma coisa forçada, não, acho que até acrescenta valor. Mais dados, mais. O que pode acontecer dos dados, e às vezes é aqui que se baralha um bocadinho, a questão não é só a questão do Big Data, o data em geral, é qual é o KPI que estamos a avaliar, porque muitas vezes também se perde isso pelo caminho. Começou-se por definir tipo de critérios de avaliação e de objetivos de campanha, e no final do dia, quando se avaliou, valeu-se outra coisa. Portanto, não se comparou uma coisa com a outra, e aí até se perde um bocadinho o sentido de ter os dados. Então, para que é que andámos a estudar uma coisa quando no final apurámos outro tipo de valores e outro tipo de variáveis que não apontam para esse sentido? E há muita variável que tem peso do ponto de vista da comunicação, e depois não há variável de mídia que suporte isto. Portanto, tudo que tem a ver com índices de engagement, que ainda é uma coisa, um território que está para crescer, de goodwill de marca, portanto, não tem nada a ver com coberturas e OTS, outra coisa qualquer. Portanto, há KPIs que não se ajustaram, não deixaram, eles estão presentes, são considerados como válidos, mas depois não são avaliados como resultado de campanha. Da mesma forma que muitas vezes o do negócio também não aparece, mas isto no final foi porreiro e vendeu mais ou não vendeu mais, não é? Portanto, acho que os dados perde-se um bocadinho o sentido, não é? Nós lá das agências deveríamos ter o máximo conhecimento desses dados do anunciante, não é? No final, passem-nos as vendas, as marcações de test drives, passem-nos isto por distrito, por hora, o que quiserem, quer dizer, as chamadas no call center, tudo que nos possa fazer criar mecanismos de assignação, dizer o que fez, e hoje há modelos destes bastante inteligentes, nós temos um em prática que infelizmente não tem a rotação que eu gostaria, não está implementado a full time em muitos sítios para que isso aconteça, qual é o investimento que está a produzir determinado tipo de resultados, para nós podermos ir afinando a comunicação para produzir aquilo que é necessário e aquilo que o cliente nos pede, não é? E mais uma vez travasando esta dimensão que nós somos só fornecedores de mídia e traders, não é? E que acrescentamos valor e que esse é um conhecimento que o cliente já teria dificuldade em replicar. Quer dizer, podia fazê-lo, mas tinha que ter mais gente dentro de casa, que também parece um bocadinho absurdo. Podia fazê-lo, mas é muito difícil. Teria que fazer muitos quilómetros. Portanto, acho que há aqui, do lado da criatividade, acho que há um espaço enorme. Discordo um bocadinho da questão que falou-se no painel anterior, que um criativo tradicional, isto é muito ingrato este tempo, será um bom criativo digital? Não concordo. Eu acho que no conceito, a ideia, do ponto de vista conceptual, sim, o criativo deve ser o mesmo, até porque o criativo não é um isolado, é uma equipa de criativos. Quando se pensam em soluções que têm uma vertente digital muito ativa e muito arrojada, é preciso ter uma competência técnica, não é preciso ser um técnico, não é preciso ser um engenheiro, mas é preciso alguém que tenha a sensibilidade do que é que a tecnologia ou os formatos atuais permitem fazer, porque ao limite pode-se criar uma ideia
que depois, do ponto de vista da ativação de redes sociais ou de canais sociais, ou em termos de implementação técnica, ou não é execuível, ou simplesmente não tem capacidade de ganhar dinâmica ou tração para ser relevante. Portanto, e isso obriga que o criativo, pelo menos, tenha essa sensibilidade. Ao limite ele não tem, mas tem um recurso dentro da equipa, diz isto faz sentido, isto não faz sentido. Não é? Portanto, há aqui caminhos, portanto, é um trabalho de equipa. Também é um bom desafio, portanto, também põe-nos aqui um bocadinho falava a Ana, eu acho que é sempre o ponto desejável e que acontece poucas vezes, que é quando podemos sentar no mesmo anunciante várias agências com competências distintas e que se somam. Quando isto acontece, o resultado é muito, muito melhor do que seria isolado, que é natural, não é? Juntam-se mais cabeças e mais talentos. Desde que esteja muito claro também onde é que está o limite de cada um, não é? Esta é a minha área de intervenção e eu fora disto não saio. E isso começa cada um poder falar pela sua voz, não intervindo no processo do outro, mas podendo ajudar no processo da agência, vamos chamar que é concorrente ou complementar, a coisa no final produz muito mais resultado e é muito mais eficiente do ponto de vista da output. Percebo que Maria João há pouco queria acrescentar aqui alguma coisa. Queria só comentar uma ou duas coisas que têm a ver um bocadinho com o que o Nuno está a dizer. A primeira é, se entendemos por Big Data tudo o que é números de mídia, os números de mídia devem vir de uma fase posterior. Eu não devo limitar a criatividade porque quero 80% de cobertura. Para mim, a Big Data que está implícita ao processo criativo tem a ver com toda a parte do consumidor, conhecimento de marca, do qual também é preciso dizer que nem sempre sai um número, saem inferências há aspectos qualitativos, também há o Big Data qualitativo, se quisermos, e isso deve de entrar no processo criativo, e o processo criativo deve-se alimentar dele e não deve ser visto como, um entrave à criatividade. Do ponto de vista da mídia, o que eu queria dizer, e que penso que o Nuno, entretanto, aflorou o tema, que é, não há certezas. E, portanto, o que acontece também muitas vezes é que nós estudamos a informação, temos a data na mão, mas algo acontece naquele momento em que a campanha está no ar e felizes são as agências que conseguem interferir no tempo certo e mudar o caminho. Porque se o deixasse ir até ao fim, não ia ter o mesmo resultado. E, portanto, vamos supor, por absurdo, que era uma campanha de frequência, mas que se percebeu que há um interesse de um público-alvo mais alargado no produto. E, a meio do caminho, transformou-se numa campanha de cobertura, simplificando, porque os objetivos são muitos, nunca é assim tão simples. Felizes são aqueles que têm o acompanhamento e o discernimento e a relação entre anunciante, agência e agência criativa, às vezes agência criativa, porque hoje com o digital e a facilidade de implementação das campanhas, fazer uma correção. E o resultado, e muitos dos prémios à eficácia, muitos de prémios que vemos lá fora, são resultado dessa capacidade de não seguir by the book o que no princípio se idealizou. Porque algo mudou, ou porque percebemos que com o decorrer da campanha era preciso fazer de maneira diferente. E, portanto, acho que isso também que é importante. O Big Data não é para nos dar certezas absolutas, porque essas também não existem. Mas sendo que os clientes, sobretudo numa fase mais difícil de arriscar, como estes últimos anos, exigem certezas do lado das agências? Vamos lá ver, eu gostaria muito de ter muitas certezas para dar aos meus clientes e os meus clientes gostariam muito de ter certezas do meu lado, mas se calhar o encanto da profissão de marketeer e do lado das agências é não haver essa certeza, porque nós no fundo lidamos com pessoas e as pessoas são imprevisíveis. Nós o que fazemos todos em conjunto é tentar minimizar os desvios e às vezes aproveitarmos das incertezas para termos mais sucesso. E passar se calhar à Ana, eu acho que o nosso tempo já está um bocadinho curto, aqui em relação ao investimento no digital em Portugal e ainda não está, apesar de termos já ouvido aqui que cresceu bastante este ano e é expectável que venha a crescer mais no ano que vem, acha que havendo agora cada vez mais dados e cada vez mais formas de monitorizar os resultados, isso pode impulsionar o crescimento no digital em Portugal e colocá-lo a nível de outros mercados mais desenvolvidos como o Reino Unido? Sim, concordo, porque esta história de termos tanta informação e sabermos exatamente onde é que está o nosso consumidor e qual é que é o nosso consumidor, em digital
é possível isso. Portanto, vamos à procura dele por interesses, por afinidades, por tudo. Nós, nos outros meios, os tais tradicionais, até podemos fazer uma análise enorme ao consumidor e termos imensos insights e sabermos que ele adora ir jantar fora, cuida da sua aparência, etc, etc. Mas no final temos que traduzir este consumidor com estas características em dados sociodemográficos, porque compramos televisão com classes sociais, género e idades. Portanto, não temos outra hipótese que não, de repente, temos que o funilar e traduzi-lo num alvo mídia puro e duro. Não é? E o digital, não, já nos permite, pronto, com programático bem, etc., comprar ou atingir o nosso consumidor com base nos interesses, e isso de facto é fundamental. E eu acho que sim, que o investimento irá continuar a crescer. Acha que é expectável que nos próximos anos os valores de investimento no digital em Portugal se aproximem mais dos da televisão, como está a acontecer já noutros mercados? Bem, neste momento representam 15%, a televisão, se só considerarmos os free-to-air, estamos a falar de 47%, não é? Mas depois falta toda a parte do Pay TV, portanto ainda estamos a falar de mais de 50% do investimento em televisão. Eu acho que vai continuar a crescer, não acredito que chegue a um peso tão elevado quanto a televisão. Quais é que são as perspectivas da Zenit ao nível do crescimento digital este ano e no próximo ano? Este ano a nossa previsão de facto é que termine na ordem dos 30%, e quando eu falo neste crescimento estou a falar em todas as disciplinas do digital, porque como sabemos os dados que temos acesso através da Media Monitor não está controlado 100% o investimento em digital, portanto exclui Google, exclui Facebook. E portanto estou a falar realmente dos investimentos reais já com isso tudo, e em 2016 também com os acontecimentos que vai haver, o Euro e outros pontualmente, os festivais de verão, etc, eu acho que vão continuar a crescer a 2 dígitos sem dúvida. Nuno, em relação à compra programática, que já falámos aqui, que é uma das áreas que está a crescer, qual é que é a sua perspectiva agora para os próximos anos, para o crescimento desta área em Portugal? Essa é uma área boa, programática. Está no território da confusão, não é? Vamos lá ver. Eu acho primeiro importante, eu vou tentar ser breve, confunde-se um bocadinho o que é o programático. Porquê? Porque o programático inclui um modelo de compra, podemos chamar-lhe RTB, portanto é um modelo de leilão, comprar inventário por preço mais barato e vai toda a gente a jogo e compra-se nesse modelo, pode ter condições ou não, e depois uma dimensão que é a dimensão da segmentação. E aqui é que a coisa fica interessante, na minha opinião, que é a capacidade que eu tenho de comprar determinado tipo de inventário que contacta um público-alvo com características que eu defini. Portanto, e essas características podem ser basicamente 2 tipos. Com base em comportamentos que o utilizador teve em determinada plataforma que eu controlo, pode ser um site ou um anunciante, portanto, basicamente o que é que isto quer dizer? Eu quero contatar todos os indivíduos que estiveram neste site e que viram esta página ou preencheram este formulário ou tiveram determinado tipo de evento. Cada vez que eles aparecerem exposto numa mídia, num ad exchange, eu quero esse utilizador e estou disposto a comprá-lo por X, estou a falar de valores de CPM, vamos falar que era por indivíduo, X cêntimos. E isto é a primeira dimensão que eu trabalho. Outra dimensão mais complexa é a dimensão comportamental, que diz, eu não sei, portanto não estou a falar das propriedades que eu domino, estou a falar de sites que não são meus e que são terceiros, portanto estou a falar de second e third party data. Todos os indivíduos que pesquisaram recentemente e que mostraram interesse sobre determinado tipo de produto, vamos imaginar que reservaram ou pesquisaram, vamos simplificar, reservaram recentemente, nos últimos 15 dias, passagens de avião para a Madeira. Não é? Portanto, todos esses indivíduos que tiveram
este comportamento, eu quero contactá-los com este tipo de mensagem. E aqui, do ponto de vista da criatividade, está aqui um espaço enorme, porque isto pode ser mais ou menos automatizado. Portanto, eu posso mostrar uma mensagem a esse indivíduo e vou dizer, pá, volta à Madeira ou vá à Madeira por 59 euros. E posso mostrar isto 2 ou 3 vezes. À terceira vez ele não clicou, eu consigo controlar isto com uma plataforma que eu controlo do meu lado. A partir disto eu mostro uma mensagem que diz por 54 euros. Aquele até pode ser 54,99,999, não é? Está sempre aquela coisa de perto. E se ele não clicou durante mais 3 impressões, eu disse agora, para a última oportunidade, 49,99. E eu consigo construir uma história, embora esta seja uma história péssima do ponto de vista da relação, que é claramente promocional, mas podia ser uma coisa mais elaborada, eu consigo construir um modelo e um diálogo de conversação onde eu, com base no comportamento, eu posso, no final do dia, fazer uma venda ou uma conversão. E isto põe basicamente o quê? Põe-me e espelha de uma forma mais visível aquilo que hoje é uma realidade, que é esta convergência que a mídia já tem na sua expressão. E põe também um consumidor mais próximo do processo de compra do que havia no passado. Isto é porque os processos de compra cada vez são mais digitais. Cada vez o e-commerce está mais presente na nossa vida, não é? Nós compramos hoje viagens que antes comprávamos numa agência de viagens, hoje fazemos online. Eu acho que ninguém hoje em dia, eu não conheço ninguém que o faça, mas admito que elas ainda aí andam, portanto, provavelmente ainda há quem o faça desta maneira, mas tendencialmente irão desaparecer, porque as pessoas reservam o hotel online, reservam a passagem, podem fazer no mesmo sítio e a coisa arruma-se aqui. Onde é que está o exercício do programático? É o poder aproximar, poder comunicar a mensagem certa para o utilizador correto no momento que é decisivo num processo de compra ou num processo de decisão de compra. Isto é tão evidente que os anunciantes percebem o racional e é natural e expectável que do lado das agências, aliás, as agências têm uma coisa engraçada também, que é todas têm uma plataforma de programático. Houve uma altura que até era interessante para a gente dizer a minha é melhor. Não, elas são todas a mesma coisa, provavelmente até são feitas pelo mesmo, e nem sei mesmo, é provável que seja, não é? Portanto, estás por trás, no final há sempre foi feito pela mesma entidade. Portanto, o que é importante é que os modelos de alguma forma criem standards e este modelo vai entrando no processo da compra e da segmentação digital, mas eu acho que isto não vai ficar aqui, não vai de certeza. E que isto resulte e seja mais eficiente para o lado do anunciante, porque isto tem uma clara relação direta ao vestido da venda, não é? Portanto, isto, com base em comportamentos, eu consigo afinar quem converte. E ao limite faço o caminho ao contrário, que é, sabendo o padrão de quem converte, eu ando à procura dos lookalikes. Quem tiver comportamentos semelhantes, provavelmente tem uma probabilidade enorme ou maior do que os restantes de poder converter, e eu vou contratar gente com este tipo de coisa. Portanto, só peço desculpa, eu dou uma grande volta, mas eu vou responder. É porque eu senti necessidade, fala-se muitas vezes de programática e não se percebe exatamente o que é que se está a falar. Porque o programático, o modelo programático já existe desde que há Google, não é? O programático mecânico, não é? O programar uma campanha que gasta X por dia, ou X máximo por dia, em determinado tipo de período, naqueles formatos, o programático já havia. O que não havia, e o RTV também. Portanto, isto é verdade para os Facebooks, como é verdade para a GDN do Google. Portanto, ou AdWords, isto já havia. O que não havia é um layer de segmentação com este tipo de requinte. Isso é que não havia. As agências, naturalmente, por causa da evidência com que isso se pode explicar, é natural que o próprio crescimento, do ponto de vista de investimento, venha. Portanto, há uma parte do digital que vai ser construído pelo lado do programático. Do lado das agências é um desafio enorme, não é? Porque nós ainda percebemos estas coisas, mas depois há muito mais para cavar, não é? Portanto, a nível de segmentação é muito mais fino, quer dizer, há aqui um território engraçado. E do lado dos grupos de comunicação social e dos publishers portugueses, há disponibilidade para disponibilizar inventário para compra programática? Há uns tempos havia uma certa desconfiança de que os preços podiam cair drasticamente e havia uma certa desconfiança do lado dos publishers. Vamos lá ver. Aqui os publishers são todos diferentes, não é? Curiosamente. Há publishers que são agregadores de informação, há publishers que são produtores de conteúdos, há publishers que vivem exclusivamente no digital, há publishers que vêm do offline, do papel e da televisão e converteram-se às plataformas digitais. Elas, todos, na sua generalidade, têm uma preocupação, que é como é que rentabilizam os seus inventários e como é que não o dão de barato e desperdiçam nesta long tail do programático, não é? E aqui o inventário divide-se em dois, basicamente. O inventário que é internacional, aqueles que já tinham alguma dinâmica, são quase todos,
para eles isto até simplificou o processo. Portanto, eu vou pegar no inventário que é visto por utilizadores que não estão em Portugal, mas do pressuposto que não são portuguesas, e vou vendê-los às exchanges, e isto até é uma boa fonte de receita. Para alguns até está a ser melhor do que estavam à espera. O problema está naquele espaço e no inventário que vendiam por reserva às agências de mídia, aos clientes diretos, que há o risco de ser transformado em programático, e se for em programático por defeito, porque é por defeito agora, será mais barato do que o modelo de reserva. Estou a falar dos formatos estacionais, os MRECs, não tanto os formatos especiais, pode destruir valor do lado do publisher. E no dia que pusemos o publisher local a competir nesta arena por um preço barato, que compete em linha de igualdade com o Google, que tem um inventário gigantesco e que não paga nada por ele, há o risco de a fragilidade ser tão grande para o lado do publisher local que ele pode desaparecer ao limite. Não é? No dia que deixarmos de ter um publisher local, temos um problema, não é do publisher. A indústria toda tem um problema. Porque a mídia, nós do ponto de vista da mídia, vamos ter uma dificuldade enorme em comprar espaço em sites portugueses, em revistas portuguesas, para consumidores portugueses, porque simplesmente eles não estão cá para a gente o poder fazer. O anunciante também corre o risco de não fazer sentido, porque se isto for tudo programático, ele não precisa de o fazer aqui, faz lá na China, ou na Polónia, que também é barato, e a coisa acontece na mesma. Portanto, deveria haver, na minha opinião, muita cautela em relação ao programático e como é que os publishers locais abrem estas portas. Eu tenho uma teoria em relação a isto, embora não seja secreta, eu posso partilhar, embora tenha algumas reservas, mas vai ser difícil depois disto. Eu acho que o programático em Portugal não deveria ser comprado mais barato. Porquê? Porque ele também não deve ser vendido mais barato. Se eu estou a contratar um indivíduo num site português, num publisher português, que teve no meu site, portanto, eu sei que teve este tipo de comportamento no site do anunciante, e eu quero contratar, vamos admitir que é um SAP, um observador, um site da Cofina, porque é que eu hei de pagar mais barato do que pagava em reserva, quando na verdade eu estou a contratar exatamente quem quero? E o desperdício é zero. Portanto, isto tem muito mais valor do ponto de vista da comunicação, portanto não há razão nenhuma para ser mais barato. Portanto, tem que arranjar um modelo de equilíbrio que não desvalorize o preço do inventário, mas de uma forma também seja equilibrada e que para o lado do anunciante também seja justo. Não é? Vamos para mais caro porque é mais caro, não, vamos para mais caro porque ele tem mais valor. E não estamos a comprar desperdício, porque na verdade toda a mídia, esta é a parte ingrata do nosso negócio, não é? Gasta-se muito em mídia e a gente sabe que há uma boa parte dela que não está no sítio certo. Temos uma grande dificuldade de perceber qual é a parte. Não é? Portanto, mas tentamos, não digo desesperadamente, mas tentamos de forma afincada tentar encontrar qual é essa parte e que ela seja cada vez menor nos nossos planos e nos nossos investimentos. O programático pode nos ajudar, mas não resolve os males todos e pode ser ao risco de ser mais uma ameaça do que ser uma oportunidade se isto não for bem gerido. Não é? Ok, obrigado. Só para terminarmos, e muito rapidamente, estamos com pouco tempo, ia pedir só a cada um que fizesse uma previsão muito breve do que é que deverá crescer o investimento publicitário este ano e no próximo ano. Se calhar começando, pode ser aqui pela Maria João. Só acrescentando aqui uma coisa ao que o Nuno estava a dizer, é que o inventário nacional é brand safe e, portanto, também por isso devia de ser mais valorizado do que qualquer site do Google lá fora na China, e pegando um bocadinho tipo estou na Maria, não estou na Maria, também devíamos valorizar isso no digital. As previsões que temos será continuarmos a recuperar o investimento publicitário, mas ao nível deste ano poderá andar entre os 2% e 3%. Isso para este ano ou para o próximo? Este esperamos que cresça 2% e para o próximo que se mantenha mais ou menos o mesmo. Okay. Não estou a ver, pode haver aqui, chegar um bocadinho aos 4% por causa de eventos como o Rock in Rio e futebol e outras coisas, mas não vamos ter crescimentos desmesurados, certamente. Ana? A previsão para o próximo ano, sendo um ano par, a nossa estimativa é um bocadinho superior à da João, portanto estamos a falar se calhar entre 3% a 5%. E já existem alguns movimentos, já sabemos que se calhar para o ano comprarmos o mesmo que compramos este ano vai ser mais caro. Em alguns meios já estão a ter essa iniciativa, já estão a comunicar ao mercado. Portanto, isso acho que também é uma das razões que pode, obviamente, levar a um crescimento maior do mercado.
E para este ano, 2%, como disse a Maria João? Sim, 2, 3%. Terminar o ano assim. Ok. Nuno? É óbvio, não vou responder à pergunta e vou responder outra coisa, não é? Acho que está mais ou menos em linha, estas posições, nós todos fazemos a mesma conta, as bases são as mesmas. Há um detalhe só que falávamos, eu peço desculpa, falava-se que o digital este ano tinha crescido de uma forma normal, não é verdade, cresceu de facto, aliás é natural que todos os anos cresça, é expectável, não cresceu tanto por uma simples razão, os dados são partilhados, estou a falar mais dos dados entre agências, porque existe uma partilha dessa informação, passou a incluir compras das networks dos players globais que no ano passado não estavam e que apareçam crescimentos na ordem dos 30% que na verdade não existem. Portanto, porque estas bases não estavam no ano passado, tinha que se expurgar dessa base. E inclusive há muito valor de compra que é feito não só do lado dos diretos como do lado das agências que não passa nas centrais, também não está a ser considerado. Portanto, na verdade é um indicador, é interessante, mas do ponto de vista de volume, valor real, não está correto. O valor real? Eu sei, mas não digo. Não posso partilhar, mas há um crescimento e este ano o crescimento do digital é uma consequência natural do comportamento do consumidor. Portanto, eu até acho que está aquém daquilo que deveria ser. Não é? Portanto, quando nós temos consumos de mídia online semelhantes e superiores em algumas situações aos da televisão, porque é que se faz um investimento de televisão na proporção que se faz versus o digital? Não faz sentido, não é? Portanto, há uma descompensação, não é? Quando na verdade o consumo de horas de meios é muito diferente, para além da questão de podemos até entrar na qualidade do consumo, não é? O consumo da televisão não é ativo, não é? Portanto, nós sabemos que não é. Agora, na internet ninguém navega e clica a sentar a ler e a ver, não é? Portanto, ninguém adormece a ver um pré-rolo, não é? Ou no YouTube, não é? Portanto, e já no sofá adormecemos quase todos. Eu falo por mim que já adormecemos em todos os sítios, mas portanto, há ali uma atenção, é verdade, havia uma média de um passeio, quer dizer, há muita teoria à volta disso, mas a realidade, os factos nos dizem é que há muito consumo de internet, e a internet terá que acompanhar do ponto de vista de investimento na direta proporção, ou o mais próximo possível, se fizer sentido. Okay. Obrigado então aos três pela vossa presença. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, que não será provavelmente mais que 10 minutos, porque já estamos atrasadíssimos, e depois regressamos para falar de criatividade e publicidade.